A paz do Senhor, amados. Amém. Vamos ouvir a palavra de Deus. Nós estamos nesta manhã, nesse dia, na verdade, celebrando o Dia dos Pais, né? E eu estava refletindo ainda antes de sair de casa, como nós, filhos, honramos os nossos pais. E pela minha vivência, os irmãos sabem que eu tenho mais de 30 anos, aliás, fiz 40, fiz 41, fiz 42, essa piadinha está ficando chata, né, irmãos? Tem que arranjar uma mais nova. Mas pela minha experiência eu tenho visto nas igrejas até, e principalmente, mas também fora da igreja, filhos que nesse dia dos pais, os pais são os heróis, né? Então toda atenção e tudo, mas passa o dia dos pais, já não ligam mais para os pais, se ligam mais ou menos, enfim. E comecei a pensar se isso não tem entristecido o coração de Deus, pela figura que o pai representa, colocada por Deus em toda a estrutura da Bíblia. E no texto que nós temos, que daqui a pouco vamos ler, ele fala sobre essa colocação, sobre essa analogia que ele faz, Cristo com a igreja, do casamento, da figura do sacerdote. E é muito interessante que nós meditemos nisso, não hoje só, mas meditemos, passemos a entender melhor o que Deus espera quando Ele forma uma família de pai e mãe, de marido e mulher, e com os filhos. Há uns anos atrás, numa das viagens que eu fiz aos Estados Unidos, viagem missionária, um irmão me apresentou um trabalho, mostrou lá, onde os homens, e só os homens, resolveram assumir o papel de homem na Bíblia. E juntaram ali cerca de 1 milhão de homens. Sabe o que é 1 milhão de homens? Cerca de 1 milhão de homens, chamados homens da promessa. E não havia nenhuma mulher, não podia ir, porque era um trabalho deles, não é que era proibido, o sentido era aquele. E eles começavam o trabalho, obviamente havia pregação, havia tudo, mas eles começavam o trabalho, imaginem 1 milhão de homens, dizendo, todos ao mesmo tempo: eu serei o melhor pai do mundo, eu serei o melhor marido do mundo, eu serei o melhor sacerdote do mundo. Imaginem isso, irmãos, 1 milhão de vozes falando isso. É um negócio de arrepiar até quem não tem cabelo. Fantástico. Eu tive a oportunidade não de ver ao vivo, mas de assistir essa cena. E dali surgiram alguns movimentos, alguns trabalhos com homens da promessa. A mensagem de hoje, que Deus colocou no meu coração, chama-se O Homem que Deus Quer. Mas será que Deus quer um tipo de homem, não quer outro tipo de homem? Ele mandou Jesus e enviou seu Filho para morrer por todo aquele que cresce nele, e até o pior dos pecadores. Não estamos falando disso. Eu estou dizendo o homem que Deus planejou para estar numa família que representa a igreja, o corpo de Cristo. Em Efésios capítulo 5, os versículos 23 e 25,
Esse capítulo de Efésios, ele fala sobre a família, né? Fala sobre a esposa, como ela deve agir, o marido, é muito conhecido nosso. Os filhos. Mas hoje nós não vamos falar das mulheres. No Dia das Mães, né? Aí uma palavra para o Dia das Mães, para as mães. Versículo 23 diz assim: porque o marido é o cabeça da esposa, assim como Cristo é o cabeça da igreja, que é, ou seja, igreja, que é o seu corpo, do qual corpo ele é o Salvador. Então, ele diz que o marido é o cabeça da esposa, assim como Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual corpo ele é o Salvador. Então, Jesus, Cristo, é o cabeça da igreja e é o Salvador da igreja. Então, o marido deduz-se ao Salvador da esposa. Em que sentido? Nós vamos ver. Versículo 25 diz: maridos, cada um de vós amai a vossa esposa, assim como Cristo amou a sua igreja e sacrificou-se por ela. Então nós já temos aqui duas coisas que nós vamos ver, e eu vou compartilhar com os irmãos algumas características que Deus espera do homem como marido, como homem do lar. Por que que Deus colocou isso? Quando Deus bolou tudo, quando Deus criou tudo na sua cabeça primeiro, quando Ele planejou, Ele não planejou uma coisa que nós não pudéssemos acatar. Eu sempre gosto de lembrar desse detalhe, e domingo passado eu falei, quando Cristo veio aqui, quando Jesus veio como Cristo, Ele passou aqui 3 anos e meio trabalhando e mostrando, Ele abriu mão de algumas coisas, de alguns atributos dele, para que todos nós pudéssemos perceber que é possível vencer as dificuldades, é possível viver em santidade, é possível agradar a Deus, mesmo estando nós em meio ao mundo. É possível, porque Ele diz: eu vim, eu venci. Então, tudo que nós vamos experimentar, Jesus já experimentou. Nada é novidade. Mas Ele não fez isso para, deixa eu ver como é que é, porque depois eu vou subir, eu não sei como é que eu vou fazer, como é que eles vão me pedir uma coisa que eu não sei como é que é, eu preciso experimentar. Ele não veio para experimentar, Ele não precisava experimentar. Mas Ele veio para nos mostrar que é capaz. Ele como homem, então, Ele era 100% Deus, mas Ele era 100% homem. E Ele foi submetido a algumas agressões, alguns tipos de colocações humanas, de julgamentos, e como Ele reagiu em todos eles, quem conhece a Bíblia, principalmente no Novo Testamento, sabe. Eu tenho andado muito preocupado, irmãos, e não só eu, mas muitos pastores, com quem eu tenho dialogado algumas vezes, e alguns deles eu tenho um estreito relacionamento, e quando nós conversamos algumas coisas, a gente vê que muda só o endereço, mas os problemas são parecidos, e eu imagino como não deve ser fora da igreja, fora da unção de Deus, fora da presença de Deus, fora da mão de Deus. Eu não imagino como deve ser, ou imagino, enfim. E o que me chama a atenção nos últimos tempos é que cada vez mais o homem de Deus tem deixado o papel que Deus deixou para nós como homens de Deus, e tem assumido um outro papel que não é o papel que Deus criou e fez para o homem. Eu não vou aqui, meus irmãos, nem esperem que eu vá entrar nesse mérito de 2 homens criando filhos e sem a mulher. Não vou entrar nesse, porque nós sabemos. Eu não vou discutir uma coisa que a Bíblia é clara. Não vou discutir uma coisa que a Bíblia é clara. Eu não vou tentar
Eu não vou tentar argumentar com os irmãos e ensinar para os irmãos uma coisa que a Bíblia é muito clara a respeito. Mas eu quero falar sobre o papel mesmo, o exercício do homem, como nós temos visto. Temos conversado, temos aconselhado pessoas aqui e fora daqui, e temos presenciado que grande parte dos problemas familiares é porque um ou outro, e no caso hoje é só o um, que é o homem, o outro, que eu chamo de mulher, um ou outro, não está assumindo o papel que deveria, segundo a palavra de Deus. O versículo 23 diz que o marido é o cabeça da esposa, e o apóstolo Paulo aos Efésios está dizendo assim: o marido é o cabeça da esposa, e foi feito dessa forma, tirado do modelo onde Cristo é o cabeça da igreja. É isso que está dizendo aqui, vamos lá? Porque o marido é o cabeça da esposa, assim como Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo. Então, a primeira coisa que a gente tira daqui é que não há como seccionar, não há como separar o corpo da cabeça. E ele diz, assim como Cristo, e nós vamos ver agora nos detalhes, o que significa ser o cabeça, o que significa ser o corpo, essas coisas, mas assim como Cristo não pode se separar da igreja, e a igreja não pode, o sentido é de não pode, você pode, mas vai dar tudo errado. Então não pode, um corpo não pode viver sem a cabeça não pode viver sem o corpo. Assim é na vida do homem. E o 25 volta, cada um amai a vossa esposa, da mesma forma que Cristo amou a igreja e sacrificou-se por ela. E obviamente, irmãos, que aqui está excetuado totalmente a relação sexual, porque Cristo não teve nenhuma relação sexual com a igreja. E ele está falando do amor ágape. E esse amor ágape é um amor incondicional, um amor que excede todo o entendimento. Primeira coisa, ser cabeça como Cristo. Essa é uma das tarefas mais difíceis. Como é que eu posso ser o cabeça da minha esposa, da minha família, do meu lar, como Cristo, o perfeito, é o cabeça da igreja? Como é que eu posso fazer isso? E eu listei alguns itens aqui, e nós não podemos estender demais, porque o tempo não permite. Na verdade, essa pregação deveria ser para de noite, que a gente tem um pouquinho mais de tempo, mas, enfim, precisa ser agora de manhã. Primeira coisa que ele espera do homem, que ele quer, o homem que ele quer, é que o homem seja líder. Na estrutura de Deus, a mulher não é líder. Na estrutura de Deus, o homem é líder. E às vezes nós entendamos que o líder é o que manda e desmanda, manda quem pode e obedece quem tem juízo. Mas o líder é aquele que se responsabiliza por uma série de coisas do grupo que ele está liderando. Cuidar da esposa como Cristo cuida da igreja, protegendo-a. E esse é um ponto, irmãos, que muitas vezes falha na vida do homem, o homem proteger a esposa. E nós pensamos que proteger a esposa é colocar a esposa de um lado e com um revólver 45 e uma espingarda não sei o quê, ou amarrar uma corrente, ou prendê-la em casa para que ela não saia, tirar o telefone para que ela não veja, eu vou proteger e ninguém chega perto, se eu vir alguma coisa esquisita eu vou chegar junto. E não é essa a proteção, porque não é essa a proteção que Jesus dá à igreja. Porque se fosse assim, não tinha crente doente, não tinha crente morrendo, não tinha crente atropelado. Não é essa a proteção. Quantos estão entendendo isso? Amém. Mas também invoca isso. Você também vai atravessar a rua, eu vou atravessar e você se vira aí. Aliás, quando as minhas filhas namoravam, e uma vez eu chamei a atenção de uma delas, observa o seu namorado. Você sai do carro, ele planta na frente, vai embora e você vai atrás.
Você segurando um monte de coisa e ele com o celular na mão. Então amanhã, quando você casar, você vai com carrinho, bolsa, sacola, mochila e tal, pendurada, e ele vai atrás com o celular dele. Ou então preste atenção nisso. Então, o marido, assim como Cristo anda com a igreja, o marido também nesse sentido. Mas eu não quero me prender a esse detalhe da proteção. Cuidar da esposa como Cristo, protegendo-a. Cuidar da igreja como Cristo, protegendo-a. Irmão, se há uma coisa que nós aprendemos desde criança, é que da igreja não se fala mal. Porque Cristo protege a igreja. Porque a igreja é a menina dos olhos de Deus. Essa é a primeira coisa. O proteger a esposa nesse sentido, não é que se você falar mal da minha esposa, eu vou até você, vou te prender, vou te dar uma surra. Mas o proteger a esposa é não expô-la. Vamos entender no sentido de proteger uma criança do frio. Não significa que ela não estará no frio, mas não estará passando frio. Todos entenderam isso? Proteger a criança do trânsito ruim não significa dizer que ela não possa ir no trânsito ruim, mas significa dizer que ela estará dentro do trânsito ruim, protegida, para que nada torne-se perigo para ela. Amém ou não? E se uma coisa que Deus desagrada e que Cristo fica furioso, é quando nós, maridos, desprotegemos a nossa esposa, deixamos elas à mercê. Exemplo, nós como maridos, assim como Cristo é da igreja, o marido, e será, né, o noivo, mas será, eu já estou. Nós não podemos expor as nossas esposas a comentários jocosos, a pessoas que conhecem as esposas sem nunca terem visto essas esposas, amigos de trabalho. Eu trabalhei uma vez num banco lá em São Paulo, e tinha um rapaz que trabalhava lá, que os adjetivos da esposa dele era polícia, jararaca, é a fera, alguma coisa desse tipo. E ele às vezes falava rindo, falava brincando, mas ele queria dizer exatamente aquilo. E eu me lembro um dia que ela foi ao banco para levar alguma coisa, buscar alguma coisa, sei lá, foi lá ter com ele para pegar alguma coisa. Quando ela nunca tinha ido ao banco, nunca tinha ido a uma festa conosco. Quando ela apareceu, que ela parou lá, o jeito dela, o camarada disse: ah, jararaca está aí, ó. Por quê? Porque ele pintou a esposa de uma forma que todos pudessem vê-la como aquilo que ele queria que visse. Isso é desproteger. Essa pessoa, ela não está nem um pouco, esse homem não está nem um pouco habilitado a pedir oração pela sua esposa, orar pela sua família, porque ele é o primeiro a desmerecê-la, assim como alguém pudesse desmerecer a igreja, não sendo Cristo, porque Cristo não faz isso com a igreja. O tempo todo Cristo prepara a igreja para que quando ele vier buscar essa igreja, ele venha buscar a igreja imaculada. Então a igreja de Cristo, e eu quero chamar a atenção dos irmãos, quando às vezes você fala, porque a igreja, cuidado, porque quando você fala igreja só tem uma, a igreja de Cristo. Não existe igreja de Cristo, pastor, tem a igreja de Satanás. Sim, mas ele montou para copiar o exemplo de igreja. Não tem duas igrejas. Então, mas tem igreja que não vai subir, mas é a igreja. Mas a igreja de Cristo que ele montou, porque as outras são cópias, as outras são erradas, é a igreja que nós devemos ter muito cuidado. Seja esta ou aquela. Nós temos que ter atenção, porque nós podemos estar entrando numa rota de colisão com o cabeça que é Cristo. Segunda coisa de proteger a esposa, proteger a esposa contra os ataques inflamados do maligno. E isso não se faz com palavras, isso não se faz prendendo-a, tirando tudo da mão dela, mas se faz com a oração, e mais à frente nós vamos entrar um pouco disso daí.
A Bíblia mostra claramente que Jesus é o nosso intercessor e Ele está à direita do Pai, intercedendo por nós o tempo todo. O segundo papel do homem que Deus quer é o papel da fidelidade. Se formos fiéis, podemos requerer o que Deus nos promete na palavra. Fidelidade é uma palavra que está em desuso hoje. Não há condicionais para sermos fiéis. Eu fui infiel porque ela também foi infiel. Notem, irmãos, que antes de Deus te dar uma família, Ele fez você. Antes de Deus juntar o homem com uma mulher, Ele fez o homem e fez a mulher. Então há homens e mulheres. E se você colocar nessa condição, você está mudando a regra de Deus. Ainda que aconteça todas as coisas do seu casamento com a sua esposa e tal, a Bíblia diz que você precisa manter-se fiel. Não há condicionais para sermos fiéis, portanto, relativizar a fidelidade é um erro. A Bíblia diz assim: ainda que o homem seja infiel, Deus permanece fiel. E como tem gente, isso está em 2 Timóteo 2,13, como tem gente que pega esse versículo errado. Eu sei, eu não consigo ser fiel e tal, assim, fiel à palavra, e aqui entra de fidelidade, não fidelidade apenas à mulher, mas fidelidade a Deus, principalmente. Porque se Deus me colocou com papel na igreja e eu saio dessa fidelidade que Ele me colocou, eu sou infiel a Ele, não vou ser fiel à minha esposa. Porque aquele que é infiel a Deus, ele não vai conseguir ser fiel à esposa. E esse versículo muita gente entende: não, eu sei, eu sou falho, e eu posso até ser infiel, mas Deus vai ser fiel comigo. Não é isso que o versículo está dizendo. Mas se somos infiéis, Ele, entretanto, permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Atitudes, isso aí é outra coisa. O que está dizendo, irmãos, é que independente de quem seja você, Deus não muda. Mas não está dizendo que Ele vai te atender porque Ele é fiel, Ele prometeu e você fez tudo errado, mas porque Ele é fiel, Ele vai ter que te dar, Ele vai ser obrigado a te dar porque Ele é fiel. Não é isso? Não é isso. Ele está dizendo, ainda que você seja infiel, Ele continua na sua posição de fidelidade. Não quer dizer outra coisa. A fidelidade do homem primeiro precisa ser com Deus, porque como Deus vai abençoar em sua oração, por exemplo, pela mulher, se Ele não honra a mulher, não sendo fiel, onde Deus colocou o homem para ser fiel à mulher, para cobrir a mulher, para ser o cabeça da mulher, para proteger a mulher, e Ele não faz nada disso. Agora Ele veio olhar, lá em Pedro diz que assim, nem as suas orações serão ouvidas. Então a fidelidade nossa, do homem, precisa primeiro ser com Deus em todas as coisas. Fidelidade na palavra, adiante eu dou mais um toque sobre isso. Fidelidade na posição de servo, porque eu tenho que entender que todos os dias eu preciso procurar que homem que Deus quer. Que homem é esse que Deus quer? O terceiro papel, o papel do homem como pai. Isso então, meu irmão e minha irmã, isso tem faltado demais. Esse papel é exclusivo do pai. A mãe não pode ser pai. Pastor, você não vai me perguntar agora, mas certamente alguém vai me perguntar no decorrer do dia de hoje. Talvez não me pergunte mais porque eu estou falando assim. E o caso que não tem pai em casa? A mãe é mãe e o pai? Não. Deus vai te dotar de uma capacidade para você fazer o papel, mas o papel de pai é de pai, porque senão você está dizendo que, então está certo, duas mulheres, um pode ser o pai ou pode ser a mãe. Não, esse papel que eu estou aqui é o papel do sacerdote, e quando Deus colocou isso, não tinha o papel da mulher sacerdote fazendo o papel que o homem deveria fazer. E eu não quero entrar nos detalhes. Pastor, como é que é o caso que eu não tenho homem em casa, não tenho marido, ou eu sou mãe solteira, ou ele morreu, ou ele viajou? Uma outra pregação talvez, ou então você possa conversar comigo. Mas hoje eu não estou falando para os pais ausentes.
Hoje eu estou falando no Dia dos Pais, então eu não quero falar por causa que não há pai. Se não há pai, o que eu vou falar? Nada. Esse é o papel exclusivo do pai. Não é delegável. O papel do pai não pode ser delegado à mãe. Irmãos, talvez as pessoas não entendam o que é delegar. Delegar não significa pedir um favor. Oh, me faz um favor, eu vou ali, faz aquilo. Mas ele já viu, ele não delegou, ele já viu. Eu vou aqui assim, deixa isso aqui, paga isso ali. A pessoa fez, olha, ele fez o papel do pai. Não, o pai já teve a provisão, o pai teve todo o entendimento. Para-se tudo, porque minha filha está chegando. Você que não queria, não era discrição, mas a saudade é tanta que aí eu tenho que fazer isso. Bem? Então, o papel do pai é o papel do pai. É o papel do pai. Ninguém pode roubar esse papel. Ninguém pode tomar o lugar de Cristo. Quando a esposa assume o papel do pai, pelo que nós lemos, a igreja está assumindo o papel de Cristo. E por que muitas igrejas não estão bem das pernas espirituais? Porque ela abdicou de ser dirigida por Cristo. Faz-se o que bem entende, muda a Bíblia para se agradar, para agradar a si mesmo, não se submete a Cristo. É uma igreja sem eira nem beira. Isso é uma família sem pai, é uma família sem o cabeça. Eu vou repetir, irmãos, estão excluídas dessa colocação aquelas famílias que não há o pai morreu, e eu não estou falando, estou falando para o Dia dos Pais. Estou falando para aqueles que estão aqui, que são pais, para ouvir. Um dos exemplos, e nós conhecemos o rei Davi como o homem com coração segundo o coração de Deus. Isso é outra coisa. Não deixou de ser, será. Foi colocado dessa forma. Deus amou a Davi para aquilo que ele fez, mas Davi foi um fracasso como um pai de família. Você que não conhece a Bíblia, precisava ler, ou precisa ler a história de Davi. Que como pai, ele muitas vezes passou para o irmão dirigir situação que era do pai. Irmãos, pai não é irmão. Pai não é amigo. Presta atenção nisso. Pai não é amigo. Ele pode ser um pai amigo, mas ele não é só amigo. Quantos entenderam isso? Amigos são esses que vocês têm aí na rua. Fora daqui, aqui. Mas você não pode abrir o papel, tirar de si o papel de pai. Você pode ser um pai, amigo, mas quando as duas coisas começarem a se confrontar, você é pai e não é amigo. Porque se você abrir a mão de ser pai, Deus vai te cobrar. Isso é muito sério. E você sabe qual é o medo? E agora eu vou falar fora da Bíblia e fora da doutrina cristã. Eu ouvi um debate na CBN há um tempo atrás, pouco tempo, sobre o erro das pessoas acharem que a melhor forma de educar o filho é assim. E tinha exemplo, isso é pesquisa mundial. O pai que foi só amigo do filho, quando o filho chegou à idade de 16, 17 anos, não quis mais saber do pai. E alguns reclamavam, mas a gente era tão amigo, a gente abraçava, ia para o futebol junto, ele me beijava e tal, mas ele era só amigo. E a tendência de não sei quantos por cento, não me lembro, mas uma percentagem muito grande de filhos que se afastam dos pais porque o pai só foi amigo. Isso não sou eu quem está dizendo, irmãos, isso é uma pesquisa mundial feita com seriedade. Mas aqueles pais que foram pais e na hora que precisaram exercer uma disciplina, alguma coisa, vamos falar da disciplina daqui a pouco, esses pais, em sua quase totalidade, os seus filhos, até hoje, numa idade até mais elevada, buscam seu pai como referência e o tempo todo tem o prazer de dizer: eu honro meu pai, eu tenho prazer de dizer que sou filho ou filha desse pai, e etc. e tal. Então, irmãos, o papel de pai, ele não pode ser transferido para ninguém.
Davi falhou muito disso. Nós vamos entrar aqui agora nos pormenores, porque não é o caso, mas teve incesto na família dele, teve morte na família dele, por ausência do pai, porque a hora que ele tinha que entrar como pai, ele entrou como mãe, talvez, porque a mãe às vezes tem aquele papel, não, vem aqui, às vezes a mãe é dura, mais até, mas o fracasso dele, e se você quiser ler a história, você vai lá em 2 Samuel, você vai ver a história, você vai ver que foi terrível, não é exemplo para ninguém, a vida de Davi. A outra característica que Deus espera e quer de um homem é sobre o sustento. Às vezes, irmãos, nós crentes, quando estamos errados ou quando queremos errar, nós vamos pelas exceções. A Bíblia não pode ser pega por exceção. E às vezes pega. Não, porque o batismo não é necessário. Por exemplo, o ladrão da cruz não foi batizado. Só houve um caso. E eu já expliquei isso aqui, que foi batizado. Não nas águas, mas foi batizado. Porque o batismo representa a morte. E ele morreu em Cristo. Ok? Mas vamos lá. Mas pegamos exceções. Mas quando é para nós aprendermos alguma coisa, nós não gostamos das exceções. Mas a Bíblia diz isso aqui. Não, deixa eu procurar mais textos. Aí começa a procurar mais textos. Não, mas achei 3. 3 é pouco. Deixa eu achar mais 5. 5 é pouco. Deixa eu consultar um teólogo. Então, até que eu acho alguma coisa parecida que me encaixa, eu digo aí. Porque me interessa. Então, é muito importante que nós não seguremos nas pequenas coisas. O papel do pai é um papel de um homem sacerdote, de um homem cabeça, de um homem fiel a Deus e, consequentemente, porque não tem como você ser fiel daqui para baixo se você não é fiel com aquele que te criou. E o sustento, irmãos, é uma das exceções que às vezes um ou outro vão passar. Pastor, mas meu marido está desempregado. Mas a Bíblia não criou 2 regras. Meu marido está passando por dificuldade, eu tenho sido sustento, mas não é somente nesse sustento, irmãos. Porque se fosse só nesse, tem muito pai que é o maior pai do mundo, porque ele ganha uma fortuna, a esposa não ganha nada, e ele fala assim, 2.000, 5.000, e tome, e 10, e 20, toma o cartão, e gasta à vontade. Ele está suprindo de todas as coisas, mas está sendo um péssimo pai. Então, o sustento aqui não é o sustento apenas financeiro, mas é também um sustento financeiro. Mas ele precisa ser exemplo de esforço, que é aqueles pais que não estão trabalhando, mas que estão torcendo para o mundo acabar embarrando, para ele morrer encostado. Entendeu o que eu estou dizendo? E eles normalmente assim, eu estou vendo uma pesquisa aqui, há 5.000 pais desempregados. Então não sou só eu. Mas você vai olhar uma pesquisa que tem 150.000 empregados. Você precisa ser iguais a esse. É correr, é buscar, é esforçar. Mas eu não quero me ater somente a isso. É o sustento para a família. Qual é o sustento que Cristo dá para a igreja? Tem alguém desempregado aqui, irmãos? Alguém com dificuldade financeira? Mudou a igreja? Alguns vieram me procurar, pastor, ora por mim, estou apertado, estou sem emprego. Cadê os irmãos? Ficaram com medo ou então não estão aí hoje? Irmãos, tem gente apertado financeiramente. Está lá, levantou uma alma, viu? Agora 2, porque um ficou animado com o outro, levantou. Cadê o terceiro? Eu quero mais irmãos desempregados aqui, irmãos, para a gente orar por vocês. Estão apertados financeiros. Cristo não tem sido fiel a você, meu irmão. Porque ele disse que ele ia suprir. Então ele está falhando com você nesse item, ok ou não? Não. Quando nós olhamos a Cristo só nessa, nós nos decepcionamos, saímos, vamos embora da igreja. Porque tem alguns que vêm para Cristo por esse item apenas. Porque se eu vier, eu vou ganhar um emprego, se eu vier, eu vou ganhar uma casa, mas não é apenas esse item.
O que é o sustento? Apesar das coisas estarem ruins, vocês têm sido abençoados com palavras, com saúde, com vida ao lado de vocês, com amigos, com suprimentos espirituais que Deus manda. Então, esse sustento que o marido precisa dar à esposa é um sustento de esteio, de base. A família, não só a esposa, mas a família. É um sustento onde a esposa olhe e veja a segurança. Onde ele perceba que ele é uma âncora. E que ele tem sido cabeça. Às vezes a gente olha e virou de perna para cima, ele é o pé. A cabeça é lá embaixo. E muitas vezes, amados, há falhas nesses quesitos, porque o marido, o homem que Deus quer, não tem sido precavido e tem sido desatento em algumas questões. Sobre a honestidade, sobre a hombridade, sobre a administração dele, sobre determinação e autonegação. São pessoas que metem os pés pelas mãos, homens que metem os pés pelas mãos. Que às vezes a mulher tem que confiscar algumas coisas dele. Me dá o seu cartão de crédito aqui, você não gasta mais. Porque não tem controle. Nós precisamos de ter esse controle, irmãos. Aliás, se há um demônio mais sutil que o próprio demônio, que os irmãos, se não prestarem atenção, porque nós convivemos com demônios. Amém ou não, irmãos? Amém ou não, irmãos? Amém. Não estamos aí na rua, não estão aí? Mas você não cai se você não quiser. Eu já mostrei aqui que se a nossa vida é uma vida diante de Deus, e nós estamos cheios do Espírito Santo, o diabo não pode nos tocar. E se tocou é porque você deixou. Então, se há um demônio paralelo, esse chama-se demônio CC. O que é isso? Não é um negócio aqui debaixo do braço. Cartão de crédito. Basta você ver, meu irmão, o juro que ele cobra se você parcelar a dívida. Não aquela, compra em 3 vezes, não essa está paga sem juros. Compra em 10 vezes sem juros, está lá escrito. Se bem que também não tem isso não, está embutido no preço, vai lá. Mas aquele que você tinha que pagar 10 mil de fatura, vou resolver pagar o mínimo, vou pagar 1.000. Os 9 vão virar 19. Isso não é de Deus, irmão. Um juro de quantos por cento? 300, 400, 500% ao ano, quando a inflação é 5%. E vira uma bola de neve. Tem casamentos que, ouça isso, irmão e irmã, tem casamentos que são desfeitos por cartão de crédito. Conheço muitos. Ele não soube dominar o cartão e perdeu a família, perdeu o casamento. Porque aquilo gerou uma outra coisa, gerou outra coisa, gerou outra coisa, e virou uma bola de neve, e não se pôde fazer mais nada. Então, irmãos, se você não pode ter um automóvel, se esse automóvel vai fazer a separação da sua família, venda o automóvel e ande de ônibus, ou de Uber, ou a pé. É isso que quer dizer, se um olho te faz pecar, arranca o olho. Se você não pode ter cartão de crédito, não tenha cartão de crédito. Estou falando isso agora na prática para alguns irmãos que estão aqui me ouvindo. Faça o seguinte, um dia eu descobri isso, o cartão de crédito estava me levando à ruína. Peguei e falei, se eu vou precisar desse cartão, às vezes eu viajo, eu preciso, que só se paga um aluguel de carro lá fora, você tem que mostrar o cartão. Guardei no cofre e digo, eu não tenho cartão, acabou o cartão. E passei 2 anos sem usar cartão, até que a minha vida equilibrou de uma forma que aquilo não me corroía. Agora você precisa saber usar o cartão. Então o item cartão de crédito, prestem muita atenção, porque ele é um demônio. E como ele é cativante, irmãos? Como demônio. Pegue o cartão tal, que ele te dá isso, te dá aquilo, não dá nada, ninguém dá nada, irmãos. Tudo está embutido naquilo que eu te vendo. Nada é dado. Eu preciso terminar. Tem mais 16 itens, mas eu vou falar mais 2 ou 3.
O homem que Deus quer, ele precisa ter um testemunho. Ele precisa ter testemunho de homem, de pai e de marido. As pessoas precisam olhar e ver que ali há um cabeça. Agora, mais que as pessoas, os filhos precisam olhar que ali há um cabeça. Porque você está criando pessoas iguais a você. Quando seus filhos crescerem, eles vão ser iguais ao pai. Disciplina. Irmãos, a psicologia do século 21 está estragando as famílias. Nós não podemos disciplinar, nós temos que arrancar a página da Bíblia, ou as páginas que falam de disciplina. Irmãos, primeiro nós temos que entender o que é disciplina. Para eu fazer uma ginástica, e nós temos aqui pessoas que trabalham com isso, profissionais, eu tenho que ter uma disciplina. Eu estou fazendo uma fisioterapia sobre o ombro, os irmãos já estão vendo que eu estou melhor, olha o ombro como é que está andando. Vocês vão dizer glória a Deus? Não? Amém. E a fisioterapeuta tem dito para mim, você tem que ter uma disciplina. Você está fazendo o que eu estou te mandando 2 vezes por dia? E eu digo, estou. Você colocou o gelo hoje? Eu digo, não. Aí ela, o que ela faz? Você precisa. E põe o dedo no meu nariz e me aperta. E você precisa. O que ela está fazendo comigo? Me disciplinando. Por que ela está fazendo isso? Porque se eu não colocar o gelo, se eu não fizer o exercício, o serviço dela não vai andar. E ela será taxada uma profissional. Então a disciplina, irmãos, às vezes tem que dar uma varadinha, mas não quero entrar nisso. Ai, pastor, bater no meu bebê? Às vezes precisa, porque se você não bater nele hoje, ele vai bater em você amanhã. Sim, senhor. Está gravando isso, não está? Já sei que vão vir aí atrás de mim. Mas é como a Bíblia ensina, não é bater com ódio. Quando você está com muita raiva, deixa passar um pouquinho, por quê? Com o cachorro você não pode fazer isso não. Se o cachorro fizer um xixi na sala, você tem que pegar ele na hora, esfregar o focinho dele ali e tal, que é isso que ensina. 1 hora depois você vai bater nele, não sabe por que ele está apanhando. Mas a criança sabe. Uma vez eu fui tomar banho no rio, lá em Guaçuí, e para o papai não deixava tomar banho no rio, aí, o que eu tinha que fazer? Tomar banho pelado. Moleque de 10 anos, todo mundo pelado no rio tomando banho. Deixava a roupa, depois botava a roupa, chegava em casa sequinho. Quando foi um dia, tinha um moleque que não gostava de mim, foi lá e falou assim, São Antônio, Isaías está tomando banho lá no rio, não precisou nem falar que era pelado. Ele está tomando banho no rio. Quando eu olhei do alto de um barranco, então ele ficou igual o gigante Golias, ele ficou do alto do barranco, eu lá embaixo no rio, ele só gritou, Isaías! Meu irmão, aquilo entrou na água, fez onda na água, a água fez assim, ó, Isaías, quase foi. Quando eu olhei, eu vi a cara do velho Mendes, o velho Mendes estava assim, olhando assim, ó, e sabe o que ele tinha na mão? Ele já tinha tirado o cinto, eu estava com o cinto na mão assim, ó, eu falei assim, dancei, já era. Irmãos, aquilo eram umas 10 horas da manhã, 2 horas da tarde mais ou menos, eu já tinha almoçado, tinha voltado ao colégio, eu rodei, irmão, fui para o morro, caçar passarinho lá para o pasto, fui para lá, fui jogar futebol, ele ficou quieto. De noite, ele foi deitar, e eu fui tomar banho muito de noite, quando eu estou saindo pé por pé do quarto, vindo de ré, olhando para ele, assim, ele estava atrás de mim. Aí eu falei, pronto. Ele não me deu uma cintada, aliás, dos 7 filhos, fui eu o que nunca apanhei, né? Mas aquele cinto que eu vi na mão dele não foi fácil não, irmãos. Porque se ele me batesse com a ira que ele estava no rio, eu não sei como é que estava, ele deixou esfriar. Aí depois, ele só falou comigo, falou bravo, e me ameaçou de tirar isso, tirar aquilo, e ele disse, por quê? Se você morre no rio, aí eu lembrei de um colega que tinha morrido. Como é que vai ser? Você já pensou em mim? Seu pai chorando porque você morreu? Aí eu digo, caramba, eu não tinha pensado nisso. Então a disciplina às vezes precisa dar, mas se você está com raiva, não bata no seu filho. Uma varadinha, depois um pau, tira um castigo, mas disciplina, disciplina. Falamos sobre isso no Elo 3 aqui recentemente, né? E às vezes
pais que estão aqui agora deram exemplo, que a filha chorou, passou o dia todo chorando, ele foi para a festa, ficou chorando, não foi, mas sarou, curou. E nós às vezes temos medo de disciplinar os nossos filhos. Deixa eu te dizer uma coisa, meu amado, se você não disciplinar, alguém vai disciplinar. Alguém vai disciplinar bem, mas alguém vai disciplinar mal. E pode ser que você seja chamado um dia na delegacia, que a polícia te diga, o seu filho não tem disciplina, então ele está aqui enjaulado como um bicho, uma fera. E você vai chorar, como algumas mães já choraram. Vamos terminar. O homem como sacerdote do lar. Irmãos, o sacerdote do lar não é o único que é responsável para orar pela família. Não é o único, mas ele tem que estar em primeiro lugar. Não é pecado a mulher dizer, vamos orar. E ela falou primeiro, volta essa palavra que quem tem que falar sou eu. Não, não é pecado. Mas isso tem que estar latente na vida do homem. O homem. Por quê? Assim como Cristo é o sacerdote da igreja, o homem é o sacerdote da esposa. Está escrito aqui, irmão. Não, pastor, o senhor não falou em sacerdote. Mas quem é o nosso sumo sacerdote? Quem é aquele que intercede por nós com Deus? Cristo. Amém ou não? Então, se há esse paralelo de Cristo com a igreja, de homem com mulher, tudo o que acontece, você só não precisa morrer na cruz, mas se precisar, você precisa de morrer pela sua mulher. Sabe por que casamentos não têm dado certo? Porque pais estão morrendo pelos filhos, e não pela esposa. Quem morre pelo filho está fazendo um papel que não é dele, e se você morre pela esposa até a ponto de entregar-se por ela, a ponto de sofrer por ela, você não tenha a menor sombra de dúvida, é a palavra de Deus, eu te garanto, eu já vi, Deus vai fazer o papel de acobertar o seu filho, isso ele faz melhor que você. Agora, quando você larga um com um pretexto, e diz, não, Senhor, eu vim aqui, larguei minha mulher dela, porque ela já é grande, né? E eu estou aqui cuidando, e morrendo pelos meus filhos. Irmãos, eu não estou dizendo que está numa coisa assim, aí veio um desastre, não sei o quê, aí você jogou na frente dos filhos. Não é isso que eu estou dizendo, irmãos. O morrer pelo filho é pagar pelo filho aquilo que o filho tem que pagar. Mas pela mulher, você precisa fazer isso, você precisa cobri-la. É a Bíblia que ensina. Não é pagar o pecado da mulher, irmãos, não confundam a salvação, porque aqui não está no plano da salvação, é sacrificar-se por ela. Ah, meu irmão, só nesse item aqui, eu vou guardar já, porque já são 10h15, nesse item aqui eu pregaria uma semana. Conheço muitos homens, o carro dele, Toyota Corolla, da mulher, Brasília, 1977. Homem, cabelo implantado, porque a mulher, cabelo todo ruim, solto. Homem, todos os implantes. Gastei uma grana agora com a minha esposa lá, vamos fazer o dente. Vocês já viram como é que o dente dela ficou bonito? Dá um sorriso aí para mim. Não fez implante não, irmão, mas ela fez, vai fazer, tem um implante lá, para ninguém. Mas estou arrumando, bonhando, fazendo clareamento. Eu vivi 30 e poucos anos nessas igrejas por aí pregando e via homens, terno impecável, gravatinha francesa ou italiana, brilhantina, às vezes uma catinguda. E a mulher vem lá que parecia que estava vestida de saco. Eu posso falar, irmãos, porque muitas vezes eu viajei sem a minha esposa fazer missões, Estados Unidos, Portugal. Quando eu voltava, eu não vou nem olhar para ela. Põe o olho nela lá, que eu vou olhar para vocês. Põe o olho nela. Se eu trazia um perfume para mim, para ela eram 2 ou 3. Se eu comprava para mim alguma coisa, para ela era mais. Mas tem marido que diz, farinha pouca, meu pirão primeiro. Você está errado.
Isso não é sacrificar pela igreja. Cristo sacrificou-se pela igreja. Sacrifica pela sua esposa. Pastor, mas aí se eu sacrifico para ela, quem vai me dar? Um melhor que ela, Deus. É a linha, é a regra, é a regra. Você não pode fazer o papel de Deus. Faz o que Ele está te mandando. Não, mas eu não sei se Ele vai fazer bem, né? Então eu que vou e faço. Não, você vai cumprir. Esse é o papel de sacerdote no lar. É o homem que reúne, que fala, que ora, que banca e que diz, não, em nome de Jesus. Isso não quer dizer que você não tendo a sua fé, tem hora, rapaz, agora acho que não vai dar não. E a mulher entra porque ela é a sua ajudadora. E eu já falei isso várias vezes, vamos repetir para lembrar. No original, quer dizer, ela é o seu ezer. É o mesmo termo usado para Deus como seu auxílio. Então, Deus é o meu ezer, é o meu auxílio. A mulher foi criada como sua ezer. Como pode ser isso, ela me ajudar? Eu não sei te dizer, irmãos. Também não sei dizer como é que um aleijado andou. Isso é com Deus. Se você faz a coisa certa vai acontecer, porque Deus vai fazer a parte que Ele tem que fazer. Então você está lá, eu agora assim, ai mulher, eu não sei, acho que não vai dar, e ela entra. Mas por que ela entra? Porque você foi sacerdote ontem, e chamou, vamos orar, e vamos ser. Então ela recebeu esse alimento. E, irmãos, tem tanta coisa para falar nesse item, que eu vou ter que terminar e vou deixar para outro dia. Faz a coisa certa, que Deus vai fazer cumprir a palavra dEle. A única coisa que Deus não pode fazer é ir contra a sua própria palavra. Embora às vezes Ele chore e queira fazer, mas Ele disse, eu não posso ir contra a minha palavra. Então não mude as regras de Deus, que as coisas vão dar certo. Curva a sua cabeça. Por favor, fale com Deus. Pai, em nome de Jesus, nós queremos homens de Deus aqui nesta igreja. Nós queremos homens que sejam obedientes à Tua palavra. Homens que sejam sacerdotes, protetores da sua família, da sua esposa, que sejam capazes de se sacrificar por elas, assim como o Senhor se sacrifica e se sacrificou pela igreja. Senhor, nós sabemos que o resultado será maravilhoso. Maravilhoso. Porque a palavra diz que o Senhor receberá uma igreja nas nuvens, sem mácula, gloriosa. E nós receberemos uma esposa e uma família sem mácula e gloriosa. Porque isso cabe ao Senhor fazer. Pai, ajuda-nos a fazer a nossa parte, a sermos homens de Deus. Ajuda-nos, Senhor, a rompermos com crendices, com medos, com preconceitos que a sociedade nos impõe. Ajuda-nos, Pai, para que tenhamos uma família feliz, uma família abençoada por Ti. Muitas vezes, Senhor, nós estamos impedindo o Senhor de agir, quando desmerecemos, desonramos a nossa esposa. As nossas orações não estão sendo ouvidas e estão sendo impedidas. Então nós estamos te impedindo de abençoar, porque nós fizemos a coisa errada. Ajuda-nos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero, antes de